Fala, leitores do TEL, Luiz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje a gente está aqui para aprender a ativar o Compliance Test da AirGrid, a AirGrid M5HP ou AGHP 5G da Ubiquiti ou Ubiquiti, conforme você pronuncia aí o nome da empresa. Bom, o fato é que na versão 5.5.10 da Ubiquiti, da AirGrid, desculpa, a gente não tem compliance test. E o que acontece? Para quem trabalha com provedor de internet aí sabe que se você não tiver o compliance test, você também não pode utilizar o Super Channel do MikroTik e também não consegue fugir tanto aí das interferências aí que você tem no mercado hoje. Mas vamos direto ao assunto, né? Que é ativar o Compliance Test na versão 5.5.10 do software aqui da AirGrid aqui da Ubiquiti. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é atualizar a AirGrid para a versão 5.5.10. Bem, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aí no Google o site da Ubiquiti ou Ubiquiti. A gente vai acessar aí o site, vai acessar Support, Downloads. Aqui em Downloads a gente vai deixar aqui AirMax, em Product Group a gente vai colocar em AirGrid M. E aqui no meu caso é uma HP 5G, se eu não me engano é uma HP 5G 27, eu acho. E aqui você vai mudar para X, no meu caso aqui é XW 5.5.10. E aí você vai baixar essa versão do binário aí, no caso que é esse binário que eu já baixei aqui. Depois o que você vai querer fazer aí? No caso você vai querer zerar o seu MikroTik. Para você zerar, você vai querer zerar a sua AirGrid. Para você zerar a sua AirGrid aí, você vai tirar a parte de trás aí da ponteira da antena e aí você vai ter aquele botãozinho clássico de reset. Provavelmente eu vou colocar uma imagem aí no vídeo para você ver. Você vai desligar o cabo PoE dela, vai pressionar o botãozinho de reset. Com o botãozinho de reset pressionado, você vai colocar novamente o cabo do PoE dela, fazendo com que ela ligue. E aí você vai esperar as luzinhas dela começarem a piscar em forma aleatória. Elas vão piscar 3 luzes de cada lado aí, até ela resetar. E aí depois você pode aguardar uns minutinhos aí que ela já reseta. A segunda coisa que você vai fazer é conectar a AirGrid diretamente no seu computador, ou pelo menos no switch que estiver no seu computador. Que aí ela vai estar com o IP padrão dela e você vai setar um IP da rede da AirGrid no seu computador. Para você testar aí, você pode abrir o CMD, prompt comando, dar um ping aí em 192.168.1.20 espaço "-t". Como você está vendo aí, a AirGrid já está conectada no meu computador, já está ligada e zerada, mas ela não está pingando. Isso porque eu não tenho uma rede um IP na rede da AirGrid, do IP padrão da AirGrid, configurado aqui na minha placa de Ethernet. Então eu vou vir aqui em propriedades de meu computador. Lembrando aí, pessoal, nesse tutorial eu tô indo mais rápido que eu tô supondo que você já entende um pouco de redes aí, porque se você tá trabalhando com AirGrids aí, provavelmente você entende um pouco mais de redes. Então vamos acessar aqui a parte de IPs e vou colocar um IP 192.168.1.19 no meu computador, que é da mesma rede da AirGrid, que é um /24 nessa rede 1, que vai de 0 a 254 aqui. Então vou dar OK aqui e você vai ver lá que já vai começar a pingar aqui o IP da AirGrid, que no caso aí é o 1.20. Bom, começou a pingar ali. Eu vou abrir meu navegador e vou abrir o IP 192.168.1.20 no navegador de internet. Assim que eu abrir aqui o navegador, essa antena já estava configurada. Eu vou colocar aqui o BNT, que é o usuário e senha padrão dela,
E vou vir aqui só para garantir, vou vir em System e vou vir em Reset, para dar um reset nela aqui. E vou dar um sim, reinicie. Aqui o que acontece? Como eu tô com o ping aqui, eu consigo saber o que ela tá fazendo. Por exemplo, aqui neste momento ela ainda não reiniciou. Claro que o software da Ubiquiti aqui, da AirGrid, vai te falar o que ele tá fazendo aqui, na verdade, até terminar essa barrinha aqui. Mas você pode também acompanhar o ping aqui, para você ver que ela agora, por exemplo, no momento ela já reiniciou e eu não tô pingando mais ela. Provavelmente ela deve estar fazendo o boot dela aí. Bom, esse reset aqui não é necessário, ela já zerou aqui, mas não era necessário fazer isso, foi só para garantir mesmo. Então eu vou entrar nela aqui de novo, o BNT. Vou deixar aqui em Brasil, no caso aqui, que eu não vou ter o Compliance Test ativo. E vou aceitar os termos aqui. E aí eu vou acessar ela aí. Bom, aí depois que eu reiniciei ela, essa antena aqui, ela já tá com a versão do firmware que eu já tinha feito aqui para testes. Ela tá com a versão do firmware 5.5.10. Mas no caso aqui, se você fosse fazer atualização, você viria aqui em escolher arquivo e viria aqui no meu caso aqui em específico, tá na área de trabalho. Então eu viria aqui em escolher arquivo, encontraria aquele arquivo de firmware. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa com ele aqui. Vou carregar ele aqui para ver se ela tenta reatualizar o firmware para a mesma versão, no caso, se fosse. Então aqui ele apareceu que versão do firmware 5.5.10, que no caso é a mesma dessa aqui. Eu vou, por curiosidade, eu vou clicar em Update para ver o que ela vai fazer. E parece que ela vai atualizar normalmente, como se fosse uma versão nova do software. Mas se você tivesse numa versão anterior, provavelmente a sua AirGrid aí iria atualizar. Aí depois que a sua AirGrid atualizou aí, você vai fazer o seguinte, você vai acessar ela, o BNT que foi a senha padrão que eu coloquei aqui, e você vai zerar ela de novo, é isso mesmo. A gente vai vir aqui e vai dar um sim, reinicie. E aí a gente vai aguardar todo aquele processo de reset novamente. Aí depois que a sua AirGrid zerou a configuração, ela vai cair nessa tela aqui. Nessa tela você não vai fazer nada por enquanto, porque é aqui que a gente vai atualizar o Compliance Test. Então antes de você entrar nela, você vai fazer o seguinte: você vai abrir um software que seja capaz de fazer conexão SSH aí. No caso aqui eu estou usando o PUT, você pode utilizar qualquer software aí que você achar melhor aí, e você vai fazer a conexão nela via SSH. Então eu vou digitar o IP dela aqui, 192.168.1.20, e vou dar Enter. Aí ele vai dar um warning aí falando algumas coisas aí, não é interessante para você dá sim aqui no caso, e utiliza os usuários que você tiver configurado aí na sua AirGrid. Eu vou colocar o BNT que é os usuários que eu estou utilizando aqui. Aqui eu estou dentro do software da AirGrid via SSH. Então aqui eu vou digitar o seguinte: touch/etc/persistent/ct e vou dar Enter aqui no caso. Como você viu, o comando foi executado sem erro nenhum. Então eu vou digitar save, SAVE, e vou dar Enter. Depois que eu digitei Save, ele vai salvar as configurações e eu vou dar um Reboot nela. Então eu vou digitar Reboot e dar Enter. E aí, como você pode conferir aqui, já deu um erro ali que a conexão foi fechada ali, e aqui no ping ele parou de pingar. Isso porque a AirGrid reiniciou, né? Mas é claro que ele vai parar de pingar. É como se fosse um reset mesmo, se você tivesse desligado e ligado ela do cabo, mas a gente faz tudo por software aqui. Depois que a sua AirGrid reiniciou, você vai voltar a pingar nela aí você vai ver aqui pelo ping, e aí você volta aqui nessa tela e atualiza ela, ou seja, dá um Ctrl F5 aqui
nessa tela. Nesse caso eu estou utilizando o Google Chrome aqui, você pode utilizar também o navegador de sua preferência aí. Depois que eu atualizei a tela, eu vou selecionar meu idioma, que no caso aqui seria português. O country aqui eu vou colocar em Compliance Test. Compliance Test. E agora, depois que a gente fez aquela versão, o Compliance Test aparece aqui novamente. E aí você coloca usuário e senha. No caso aqui eu estou colocando o padrão mesmo. E aí eu clico aí em eu concordo com os termos e dou login, no caso aqui. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai cair na tela de login padrão aqui da sua AirGrid. Então eu vou digitar os usuários e senha, o usuário e senha, no caso que eu coloquei, o padrão, o BNT, e vou lá na telinha de wireless para testar meu compliance test, né? No caso, eu já deixei um microtik configurado aqui numa frequência do Super Channel e eu vou ver se ele vai aparecer aqui para mim. Então vou dar selecionar aqui no caso, e aí ele já tem que aparecer. Aqui já apareceu aqui para mim, que é essa rede aqui que eu coloquei o nome da rede como nome da rede. E aí esse nome da rede aqui tá na frequência 5000 MHz, que seria aí no caso 5 GHz, que é essa aqui, ou seja, Compliance Test. Então vou selecionar ela aqui e vou dar selecionar para ela aparecer aqui. Essa senha aqui, para mim, ela tem, é um AP aqui interno da minha casa, então ele tem uma senha aqui. Então vou colocar essa senha aqui e vou aplicar as configurações aqui. Depois que eu apliquei as configurações, ela vai reiniciar, no caso aqui, eu tô olhando pelo ping aqui, vendo que ela reiniciou. Assim que ela voltar, a gente vai simplesmente esperar para ver se ela vai enlaçar ou não na frequência de Super Channel ou Compliance Test, que é o nosso caso aqui. Teoricamente, como ela enxergou a rede, ela tem que conectar, não tem por que ela não conectar. Mas vamos para desencargo de consciência, vamos ver se ela vai enlaçar aqui. Bom, depois de alguns segundos aqui, ou minutos, cerca de 1 minuto mais ou menos, ela enlaçou aqui no microtik, sinal excelente, e tá pronto para funcionar aí. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido como ativar o Compliance Test na versão 5.5.10 da sua AirGrid. E se você testar aí, por favor, deixa nos comentários aí pra gente saber que funcionou ou não funcionou, se for o caso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like aí pra gente, se inscrever no nosso canal e seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias aí pra você. Até o próximo.